Olá, você que se liga nas redes sociais e na Rádio Módulo FM, um grande abraço. Temos hoje um convidado todo especial, que é o professor Dr. Eduardo Abrunhosa. A gente vai falar de temas ligados aqui a patrocínio, a nossa região e até temas internacionais, porque tem muita coisa acontecendo e que interessam diretamente a nós brasileiros também. Mas, professor, seja bem-vindo aqui à Módulo FM mais uma vez, já participou outras vezes. Fale um pouquinho do senhor aí para quem ainda não o conhece, inclusive tem uma ligação aqui com patrocínio, participação em campanha eleitoral. Um grande abraço, obrigado por atender nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes da Módulo, André. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professor Eduardo Abrunhosa, sou doutor em História pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde eu sou professor no programa de doutorado de Educação, Arte e História da Cultura e professor na Faculdade de Arquitetura, na graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Profissionalmente atuo na área de planejamento urbano, social e de política. Uma empresa que trabalha com estratégias de governo e políticas públicas. E ano passado, não, que já mudou, né? Ano retrasado, durante o ano da eleição, 24, eu tive o prazer de conhecer de perto, mais de perto, e viver aí 6 meses intensos em patrocínio e conviver com vocês aí da Módulo, com a Leide, uma querida, a quem eu mando um abraço, e participar da campanha vitoriosa do nosso prefeito Gustavo Brasileiro, que tem feito um grande governo. A gente está de longe acompanhando as notícias e a gente sabe que ele tem feito aí um grande governo. Então, basicamente é isso. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre diversos assuntos, como você falou. Professor, então, já aproveitando sua larga experiência, né, com campanha eleitoral, com eleições, qual a sua expectativa para esse ano de 2026? Vai ser um ano de eleições polarizadas mais uma vez? O que o senhor está vendo em relação a essa disputa? Olha só, a gente tem vai se repetir provavelmente um cenário de polarização. Se não aparecer nenhum ator novo nesse cenário político eleitoral de 2026, a tendência é que haja uma disputa entre o presidente Lula e um candidato de direita, mas vamos categorizar assim, de extrema direita, né? Que deve polarizar esses votos. Se vem da família Bolsonaro, como a gente tem visto aí nos jornais, o filho dele, né, o senador Flávio Bolsonaro, se é a sua esposa, a Michele Bolsonaro, ou alguém que não é do núcleo familiar, apoiado pelo núcleo familiar, a gente ainda não tem isso claro, né? Me parece, pelo que a gente tem percebido, tem visto, tem lido, que o núcleo familiar Bolsonaro não está disposto a abrir mão da sua precedência para um outro candidato, ainda que esse outro candidato fosse o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, que é quem melhor aparece nas pesquisas, né? Mas agora, nesse momento, toda e qualquer pesquisa, ela é só uma mexida no angu, né? Para ficar numa linguagem bem mineira, né? Para não deixar empolar o angu, você vai lá dar aquela mexida para não... Então, assim, hoje qualquer pesquisa é mexer nesse angu, é botar ali a colher, dar uma mexida e ver como é que ele se comporta. O que eu acho é que vai acontecer uma eleição em 2 turnos, mesmo estando no governo, dificilmente o presidente Lula vai conseguir uma eleição em primeiro turno, muito difícil, só se tivermos algum fato novo. Então eu acho que a gente vai acontecer isso, vai ter uma eleição em 2 turnos ainda muito polarizada e que vai naturalmente encerrar um ciclo, né? Porque a própria candidatura do presidente Lula é sinal de que esse campo da centro-esquerda, né,
é, não tem um nome para sucedê-lo. E ele ficou muito maior do que qualquer partido, do que qualquer. Né? Ele é maior hoje do que o próprio partido dele, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, é, o que está claro é que está todo mundo empurrando essa discussão de quem é o eventual herdeiro, o eventual sucessor, para 2030. E aí, provavelmente, em 2030, a gente vai assistir no campo da centro-esquerda o que a gente está assistindo hoje no campo da centro-direita. Não há um herdeiro para o espólio, né, um herdeiro claro para o espólio eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, acho que nós vamos viver ainda, vai ser um ano de muita tensão, muita tensão. O senhor vê algum nome aparecendo para os próximos anos da centro-esquerda? Ou quais nomes o senhor avaliaria? Olha, a crise de quadros na centro-esquerda. Bom, deixa eu dar um passo atrás. A crise de quadros políticos no país, quadros da dimensão nacional, que possam efetivamente fazer uma disputa qualificada nacionalmente e tal, ela é patente. Ela é patente. Na medida em que você tenta inventar um Flávio Bolsonaro, inventar uma Michele Bolsonaro, repaginar um Caiado, que embora tenha um governo muito bem avaliado no estado de Goiás, vamos lembrar que Ronaldo Caiado foi candidato a presidente da República em 1989. Então, assim, e eu respeito muito. Nesse campo da direita, particularmente, eu penso que Ronaldo Caiado é o candidato, assim, com mais experiência e provavelmente o mais qualificado, politicamente qualificado. E ele sempre teve a mesma posição. Ele é candidato em 89 pela União, né, UDR, como um candidato clássico de direita, tal, e de lá para cá ele vem se mantendo democrata, teve atuação no Congresso como parlamentar, fez um governo que está muito bem avaliado, ele é um bom governador, um governador bem avaliado. E aí, quando eu digo isso, eu não estou fazendo nenhuma avaliação ideológica, estou falando uma avaliação sobre desempenho de governo. O governo dele é pelos moradores e pelos cidadãos do estado de Goiás bem avaliado. Tem um elemento novo, que é o Zema, que governador do estado de Minas Gerais, aí com vocês, né, que almeja, que sonha, mas eu sinceramente acho que ele não tem densidade para ir. E o governador Tarcísio, ele mistura aqui duas coisas que são muito interessantes. Juventude, ele é um quadro novo, um quadro técnico, ele é um quadro técnico, formado na centro-esquerda, né? Não à toa o presidente Lula, toda vez que está em eventos com ele, tal, brinca dizendo, não, Tarcísio é nosso e tal, porque ele é um quadro formado na centro-esquerda. Vamos lembrar, ele participou tecnicamente em funções de governo, né? De primeiro escalão, no governo Dilma, no governo Lula, até vir a ser ministro, e um dos principais ministros do governo Bolsonaro. Está passando pela experiência da gestão como executivo eleito. É a primeira vez que ele concorreu a uma eleição e ele ganha. E aí vem o outro componente, né, dessa química, né, que envolve o nome de Tarcísio. Ele ganhou simplesmente o maior estado do país. E se eu comparar, São Paulo é maior que a maior parte dos países da América Latina. E ele está fazendo, para a avaliação da população de São Paulo, um governo bom. Tem críticas como qualquer governo, tem dificuldades como qualquer governo, mas ele está fazendo um governo bom. E se ele concorrer à eleição, ou melhor, à reeleição do governo do estado de São Paulo, provavelmente será eleito em primeiro turno. Provavelmente será reeleito em primeiro turno. O que demonstra que, para a maioria da população do estado de São Paulo, ele é um bom governador. Então eu diria o seguinte, nesse momento, a centro-direita não tem um candidato pronto, com musculatura, embora tenha gente experiente, não tenha gente com musculatura e densidade eleitoral
para derrubar Lula. Se derrubar, vai derrubar naquela ideia do eu vou nesse porque eu não quero ir naquele. Né? E eu acho que é um pouco que vai acontecer mais uma vez na eleição. Vou votar em A para não votar em B. O que não significa necessariamente que eu acho que A é melhor que B. Né? Eu só não quero votar em B. E para 2030, eles têm um quadro pronto. O Tarcísio, em 2030, vai ser um governador hiper bem avaliado, tendo feito 8 anos de governo, né, no maior estado do país, com os principais apoios. Ele tem uma base eleitoral partidária de centro, né, que é uma junção entre republicanos e PSD, republicanos que é o partido dele, e PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, que é o seu secretário da Casa Civil, e que provavelmente, pelo que se fala, pelo que se ouve, em o Tarcísio sendo candidato ao governo do estado, deve ser o candidato a vice-governador. Isso tudo é especulação, então a gente também não... Né? Mas a sua pergunta foi para o outro lado. E eu dei essa volta toda para te dizer. Eu não consigo olhar para o campo da centro-esquerda e enxergar um quadro tão maduro. E sem juízo de valor, mais uma vez, ideológico. Eu não posso dizer que o ministro Fernando Haddad não é um quadro preparado. Ele é um quadro preparado. Eu não posso dizer que o senador Jacques Wagner, mais velho, já tendo sido governador do estado da Bahia, que é um grande estado, né, da federação, já tendo sido ministro de algumas pastas em governos anteriores, que ele não é um quadro experiente, um quadro preparado. O que eu não consigo enxergar é essa capacidade da esquerda sentar, ou da centro-esquerda sentar, e construir esse sucessor. E não vejo, sinceramente, o presidente Lula disposto a construir isso também. Ele está muito mais comprometido com o seu projeto pessoal e com a sua história pessoal. E governar com o lastro que ele tem, né, político-eleitoral. Portanto, nós temos alguns quadros aí de centro que ainda podem aparecer com mais densidade nos próximos anos. É o caso do prefeito Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, que é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Se ele conseguir fazer um bom governo, se ele conseguir fazer... Né, porque o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? Eu, como carioca, posso falar com tranquilidade. É um caso à parte. Lá só os fortes sobrevivem. Se ele conseguir fazer um bom governo, ele se coloca nesse jogo, mas não acho que para 30. Como candidato de centro, como um candidato que agrega de todos os lados. Ele hoje está ligado ao Gilberto Kassab, né? Ele está ligado ao PSD. Você tem o governador, o senador Pacheco, que pretende ser... ainda estamos esperando para ver o que ele vai fazer, se ele é candidato à reeleição ao Senado por Minas ou se é candidato ao governo do estado. Pelo que se ouve nos corredores, o presidente Lula gostaria que ele fosse candidato ao governo do estado, até para o presidente Lula ter um palanque com quem dialogar em Minas Gerais. Aí você começa a perceber o seguinte: se essa configuração acontecer, você vai ter o PSD de Gilberto Kassab governando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. É natural que na construção para os próximos 8, 12 anos, você tenha um quadro que saia daqui mais ao centro, menos à esquerda, menos à direita, mais ao centro, uma disputa nacional. Entendendo que ele já tem um quadro pronto, que é o Tarcísio. Então, assim, não dá para fazer futurologia, eu não tenho bola de cristal, e eu não estou aqui fazendo né? Mas, se a gente tivesse que fazer por cenários, a tendência natural é que o cenário agora seja uma reeleição do presidente Lula, e o cenário de 30, uma eleição
do governador Tarcísio. E isso vai levar a esquerda, ou a centro-esquerda, novamente para fora do jogo. E aí não tem jeito, você vai ter que achar um quadro. Só que esse quadro, um outro quadro da centro-esquerda que se constrói é o prefeito de Recife, João Campos, né? Que agora, inclusive, estava lá nesse final de semana, enfim, conversando e tal, com alguns amigos, enfim. Há uma discussão se ele realmente vem candidato ao governo do estado, se ele conclui o governo dele na prefeitura, que está muito bem avaliado, né? A governadora Raquel Lira, que é do PSD, de Gilberto Kassab, deu uma melhorada, né? Então, nas avaliações, tem a máquina na mão. Então, assim, essa disputa é muito interessante. Não dá para enxergar muito claramente. Agora, claramente, hoje a centro-direita tem quadros melhor posicionados do que a centro política eleitoral. Agora, claro que em política tudo acontece, né? Para os próximos 12 anos, eu posso ter um prefeito jovem do interior de Minas Gerais, da região do Triângulo Mineiro, despontando como um grande nome da política mineira e aspirando daqui a 12 anos passear por aquele Belo Horizonte e governar as Minas Gerais. E aí é um outro cenário, é um outro quadro, né? Você tem um conjunto de prefeitos jovens em Minas, de centro, de direita, de esquerda, que começam a despontar. E é possível que Minas Gerais produza, nos próximos 12 anos, um quadro de densidade nacional, né? Até porque está muito tempo fora do jogo. E político mineiro não gosta de ficar fora da mesa, né? Então, isso aí tem... Tá. Bom, enfim, fiz uma resposta longa para uma pergunta curta. Não, mas explicou muito bem, professor, foi ótimo. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, falar do cenário internacional que também nos afeta, né? Quando a gente começou a conversar sobre fazer essa entrevista aqui, estava no auge ali, logo depois da invasão dos Estados Unidos, da Venezuela, da captura do Nicolás Maduro. Como é que o senhor viu isso aí? Quais os objetivos dos Estados Unidos? Eram aqueles que foram falados ou é petróleo mesmo? O que o senhor pode esclarecer para a gente, até as consequências para a gente aqui no Brasil? Então, olha só, vamos mais uma vez. Nada é tão absoluto quanto querem nos fazer acreditar. Nada é tão ruim quanto parece, nem tão bom quanto se imagina. Então a gente tem que ter cuidado com os absolutismos, com as afirmações definidoras e tal. A questão da invasão da Venezuela, com o sequestro, né, captura do presidente, então presidente, né, hoje ex-presidente, Nicolás Maduro, não é resultante de um único fator na política externa norte-americana, né, estadunidense especificamente, né, estadunidense. O presidente Donald Trump, quando reassume, né, é eleito novamente, assume o governo, ele claramente estabelece uma nova relação numa busca de reposicionar os Estados Unidos nesse tabuleiro da geopolítica internacional. Então, assim, o pano de fundo do que a gente está conversando aqui e tudo que a gente ouve dos especialistas passa por uma nova partida, fazer essa analogia, né, com o jogo, uma nova partida, um novo campeonato. E um novo campeonato com novas regras. Eu vou falar para você uma coisa que eu falei numa outra entrevista outro dia. Entramos definitivamente no século XXI sob a perspectiva da geopolítica internacional. Agora nós entramos no século XXI. Nós temos, claramente, havia uma perda
de protagonismo dos Estados Unidos naquele período Trump 1 e Biden, a crise econômica interna, né, não superada por nenhum dos dois, nem pelo Trump, nem pelo Biden. Pelo contrário, aprofundada. O crescimento econômico dos países do bloco do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países formadores originalmente do BRICS, e hoje você já tem um conjunto de outras nações que se associam a esse bloco, que no tempo vai ganhando força e vai ganhando musculatura. O esvaziamento também do protagonismo europeu, continental, por conta de uma série de fatores. Crise na Itália, crise na França, crise na Inglaterra. A Inglaterra resolve sair da comunidade europeia, né, o Brexit. Uma nova ascendência da extrema-direita europeia, né? Esse final de semana eu participei da eleição em Portugal, né? Eu voto lá, e a gente vai para um segundo turno aí, onde pela primeira vez é possível que a extrema-direita em Portugal consiga se eleger. Embora ainda que se eleja, tenha muita dificuldade de governar. Então esse conjunto de fatores, quando o Trump é eleito novamente, você tem um Estados Unidos que está desposicionado, em crise internacional, com a sua área de influência direta, que é a América Latina, completamente invadida pela economia sino-russa indiana, né? China, Rússia e Índia. A capacidade econômica e comercial da China e de produção da China, o controle e o desenvolvimento de tecnologia de ponta pela Índia, e o poder militar econômico da Rússia começam a colocar os Estados Unidos numa posição onde ou ele se movimenta nesse tabuleiro, ou ele vai ser engolido. Ele vai ser engolido. Se a gente parar para pensar, a China investiu no porto no Peru, que é o maior porto hoje, né, da América Latina, um volume absurdo de recursos, de dinheiro, e tem um projeto com o Brasil de ferrovia do Nordeste, cruzando a América do Sul inteira, para chegar no Pacífico. Se a hora que essa movimentação aqui ficar concluída, eu reduzo em quase pela metade o tempo de movimentação de carga e o custo dessa movimentação entre o Pacífico e o Atlântico, entre o Extremo Oriente e esse eixo ocidental que está no Atlântico, né? Da costa atlântica, África, América do Sul, Caribe, a entrada para o Mediterrâneo, Europa e Mar do Norte. Então, assim, eu sei que eu tô sendo cansativo na resposta, mas assim, isso que eu estou falando aqui é o pano de fundo. Dizer que o cara só invadiu para poder ter alguns milhares de barris de petróleo, desculpa. Ele, por mais que isso seja importante, tá certo? A prova de que a questão não é só essa, tá aí. Invadiu, tirou o Trump, não mudou nada no governo venezuelano. O governo continua sendo o mesmo. Praticamente não mudou nenhum ministro. Libertaram a meia dúzia de dissidentes do governo, né, da oposição. E as empresas americanas petroleiras não entraram na Venezuela botando o dinheiro que ele disse que ia botar. E claramente numa coisa mal arrumada. Os caras vão dizer, peraí, ninguém combinou com a gente. Agora tem que botar 30 bilhões de investimento
lá para recuperar a indústria petroleira venezuelana? Não, faz o seguinte, deixa eles lá continuando extraindo petróleo e entrega para a gente que a gente refina. E o petróleo venezuelano ele tem um custo maior de refino. Agora, é importante para os Estados Unidos ter esse controle. Por quê? Porque os Estados Unidos, do ponto de vista da disputa energética, ele não tem apoio no eixo persa. Ou seja, ele não acessa com facilidade o petróleo do Oriente Médio. Por questões políticas, históricas, e que eu não preciso aqui ficar detalhando. A tendência natural é que ele não tenha isso. Então, assim, ele não tem as reservas de gás que a Rússia tem, ele não tem as reservas de petróleo que o Oriente Médio tem, ele não acessa e não controla as reservas futuras. Não vamos esquecer que o Brasil tem papel importante nisso, e aí, já entrando na segunda parte da sua pergunta, porque ninguém dá valor aí pro pré-sal, né? A gente ainda não conseguiu enxergar o que é isso, mas nos próximos 40, 50 anos, as grandes reservas petrolíferas, com alto teor de octanagem e tal, estão no pré-sal. E até hoje, as maiores reservas de pré-sal já identificadas e acessadas estão na costa brasileira. Não vamos esquecer que o presidente Lula, um pouco antes da COP30, ele consegue aprovar a exploração da margem oriental, né? Ali no mar territorial brasileiro, fronteiriço com aquela região ali, já do mar do Caribe, né, do Atlântico indo para o Caribe, que pega justamente aquela costa das Guanas, Venezuela e tudo mais. Então a gente começa também, por conta disso, a entrar nesse tabuleiro. Então, reduzindo tudo que eu estava te falando, do ponto de vista da geopolítica internacional, era necessário que os Estados Unidos se posicionasse e dissesse para os seus principais adversários o seguinte: companheiros, camaradagem, é o seguinte, aqui é o meu quintal. Ô China, você invade a Taiwan, você faz o que você quiser com Taiwan, mas aqui quem faz sou eu. Ô Rússia, você quer fazer o que você quiser fazer aí com a Ucrânia, discussão sobre lá com a Polônia, problema seu. Aqui mando eu. Ele precisava. E aí ele tem uma vantagem, porque na verdade é o seguinte: a gente acha que o Trump, porque fica ali todo soltinho, que ele é um cara mais novo do que o Lula. O Trump tem 80 anos. O Putin também já está lá na frente. Então são dois líderes que foram formados na Guerra Fria. Então a cabeça de tensionamento político dos dois é em cima da máquina bélica. Então eles produzem a guerra, produzem o tensionamento, porque a estrutura econômica dos dois países gira em torno da indústria bélica. É assim, a Suécia produz aviões e o Brasil comprou avião sueco. Que legal. Só que a fábrica que produz avião na Suécia é a mesma que produz carro. Nos Estados Unidos, quem produz avião de guerra, companheiro. Você tem uma indústria de guerra montada. E se não tem guerra, esse negócio não funciona. Você tem uma indústria bélica norte-americana que se alimenta das guerras oficiais e não oficiais pelo mundo. Porque quando o Trump diz assim, eu apoio os rebeldes e o povo se manifestando lá no Irã, ele está dando sinal verde para os mercadores de armas venderem no paralelo os seus arsenais. Então, veja bem, é muito mais coisa. Agora, ele precisa se posicionar. Então, ele está falando, ô Europa, não me irrita não que eu invado a Groenlândia. Que é um negócio completamente sem sentido. Ele já tem bases militares na Groenlândia. É só aumentar o efetivo militar.
Não precisa controlar a Groenlândia. Aumenta o efetivo militar, que ele vai controlar o que ele quer lá. Porque qual é o problema dele? À medida que nós temos uma crise climática, você tem o degelo da calota. Com o degelo da calota, a movimentação de navios e submarinos russos no Mar do Norte se intensifica. Ninguém quer. Todo mundo aqui já viu um filmezinho de guerra, né? Que tem um submarino que vai ficar na costa. Pô, tá acontecendo. Tá acontecendo. Então isso é igual jogar o War. Ele tá jogando War. Ele não tá jogando banco imobiliário. Já jogou o War, André? Sabe lá Vladivostok? Você quer comprar o Alasca e sair em Vladivostok e invadir a Rússia? Esse é o jogo. Esse é o jogo. E aquele equilíbrio diplomático acabou de vez com essas ações do Trump? O equilíbrio diplomático vai ser pela força. A guerra é diplomacia. Sim. Pela arma, pela força. Então, assim, você pode conversar comigo com a arma em cima da mesa, ou pode conversar comigo sem a arma em cima da mesa. Onde está a diferença? Sem a arma em cima da mesa, a minha diplomacia é: me entrega o que eu quero. Ah, você não vai entregar? Eu boto a arma em cima da mesa e falo: e aí, você vai me entregar o que eu quero ou não vai? É o que o Trump está fazendo. Então, assim, eu quero só fechar aqui essa pergunta, falando especificamente do Brasil. Quando o presidente Lula diz é um absurdo o que foi feito na Venezuela, isso não é uma questão ideológica. Isso não é uma questão ideológica. Por pior que fosse, e continua sendo, o governo continua sendo o mesmo. E agora chancelado pelo governo Trump. Por pior que seja o governo na Venezuela, e violenta os direitos humanos, tortura pessoas, desaparece pessoas, eu sou radicalmente contra isso. Radicalmente contra. Isso não faz sentido. Mas isso não dá o direito a ninguém e sequestrar o presidente da República. Um presidente da República que, ainda que não fosse reconhecido oficialmente por todos, era reconhecido oficialmente pela maior parte das nações. Então, veja bem, quando o presidente Lula fala isso, ele não está falando só sobre a Venezuela. Ele está falando sobre a autoafirmação. Opa, calma aí. Se o cara invadir o vizinho, a casa do vizinho, a minha casa pode ser invadida. E como é que eu fico nessa história? Então, calma aí. Vamos conversar? Você não pode sair por aí invadindo todo mundo. Que conversa é essa? Então tem um pouco aqui da diplomacia que você está falando, né? Da correlação de forças. Senta aqui, conversa, vamos tentar achar um caminho. Não dá para ser por aí. Que é assim. Agora, ele também, o Trump, sabe o que ele faz e com quem faz. Por que ele não invadiu o Irã? Vai lá, invade o Irã. Agora que o povo está todo na rua. Você acha que com o povo todo na rua no Irã, se ele invadir e tirar o Ayatollah do governo, ele não vai ter apoio popular? Não vai ter, amigo. Sabe por quê? Porque os iranianos sabem o que querem resolver e vão resolver entre eles. É natural que o cara que está sentado na cadeira resista, prenda 3 mil, mande matar 4 mil. Esse é o jogo deles lá. Agora, eles resolvem lá no quintal deles. Agora, por que não entra lá? Porque o Irã tem bomba nuclear, porque o Irã derruba prédio, né? E eles sabem disso, né? As milícias iranianas, as milícias islâmicas, radicais, né? E terroristas, invadem mesmo. Então, assim, também é aquela coisa, bati no... lembra colégio? Bati no fraquinho, né? Uhum. Então também não funciona, né, companheiro? Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui na Módulo FM, um bate-papo bem esclarecedor. Aliás, a gente podia ficar aqui o dia inteiro para falar, né? Porque eleição, política internacional, tem muito assunto, mas agradecer, quiser acrescentar alguma coisa, à disposição aí. Um grande abraço. Olha, eu quero agradecer o convite mais uma vez ao pessoal da Módulo, a Leide, me colocar à disposição aí para vocês, podem me acionar quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês entenderem. Eu estou à disposição para conversar aí, sobretudo esse ano, aí, sobre política nacional.
digo para quem está ouvindo aí da região e de Patrocínio, que o que vocês vivem hoje em Patrocínio é uma realidade de exceção. Vocês têm um governo local absolutamente comprometido com a população e que, claro, enfrenta dificuldades, não acerta sempre, de vez em quando dá uma derrapada, mas o papel aí da Câmara de Vereadores, dos vereadores, da sociedade civil organizada é ajudar o prefeito a construir esse cenário geral. Vocês podem ter na região de vocês agora, já esse ano, alguém da região aí, um prefeito aí da região, já disputando esse cenário eleitoral mineiro, né? Tem gente pronta aí para voar alto, né? Tem falcões que voam alto, né? Então, pode ser que tenha alguma ave da região aí pronta para voar um voo mais alto, pelo que a gente ouve. Então, e preparado, bem avaliado. Então, eu entendo que a região aí do Alto Parnaíba está vivendo um momento muito virtuoso. E entendo que o papel da Módulo, né, e dos órgãos de imprensa da região é fundamental e importante nessa construção democrática de quadros que nós estamos precisando. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição para as próximas conversas e com certeza quando eu passar aí pela região, não tenho previsão para isso não, eu não vou a Patrocínio já há mais de um ano, mas quando eu for aí à região, tomar aquele café maravilhoso, com certeza passo aí na Módulo também para dar um abraço em vocês. Forte abraço para você, André, para a Leide, um beijo para todo mundo, aos ouvintes, um abraço querido. Muito bem, vai ser muito bem-vindo. Professor Doutor Eduardo Abrunhosa, historiador, professor, foi o nosso convidado aqui na Módulo FM. A gente se encontra numa próxima aqui. Um grande abraço para você. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.